meus queridos, tudo bem? Eu sei que eu tô há muito mais de um mês devendo esse vídeo para vocês e vocês mandaram perguntas maravilhosas. E para conseguir responder todas as perguntas de vocês, eu acabei chamando algumas pessoas para me ajudarem. Gente que já tem experiência tanto vestindo corsês, mas também usando corsês com frequência. Mas conversa vai, conversa vem. O que era para ser uma gravação de um único vídeo acabou ficando imensa e eu fui obrigada a quebrar essa série em 4. Tudo bem, talvez ela acabe virando 5 vídeos para ficar um pouco menor. Mas, enfim, nós temos uma série de vídeos em que nós vamos tirar todas as dúvidas possíveis de vocês sobre corsês e ainda fomos mais além em várias das dúvidas e perguntas de vocês. Vocês conseguem achar todos os vídeos que vão entrar nessa série com a hashtag que está aqui embaixo, Liga dos Corsês. Mas também vai ficar aqui no canal uma playlist com todos esses vídeos organizados. Então, vamos parar de enrolação e vamos começar o bate-papo. Meninas, eu já quero começar esse vídeo agradecendo muito a vocês por terem topado participar do vídeo. E antes de a gente partir para as perguntas do pessoal propriamente ditas, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem para os seguidores do canal e falassem um pouquinho sobre vocês, qual é a relação de vocês com a pesquisa de história da moda e qual é a experiência que vocês têm com o uso dos corsês. Então, vamos começar com a Ju. Oi todo mundo, então. Meu nome é Juliana, eu trabalho com figurinos, sou formada em moda, e a minha pesquisa é principalmente figurinos históricos e moda histórica. Então, a minha relação com corsês é basicamente essa, porque muitas vezes os trajes exigem o uso de corset, então pesquiso um pouco e acabo usando também nos eventos. Oi, eu sou a Melissa, imagina, né? Eu sou corset maker da grife Josette Blanchard. Eu trabalho confeccionando corsês e também figurinos, né? E basicamente toda essa parte histórica, tudo, né? Eu comecei com corsês mais básicos e já fui para o figurino, para corsês históricos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lalesca, eu sou formada em moda, que nem a Ju, e a minha relação com a história da moda, ela é antiga. É a minha matéria preferida desde que eu comecei o técnico em vestuário, isso faz 10 anos, e eu sempre fui muito apaixonada pelo estudo de indumentária e pretendo seguir nisso mais na parte de pesquisa. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Tupá, eu sou historiadora. A minha especialidade mesmo no mundo acadêmico é mais voltada para demônios e outras coisas, mas eu pesquiso também moda histórica há muito tempo, mais de 10 anos. Começou muito porque eu jogava RPG e gostava das coisas, então começou muito mais no mundo da fantasia e foi mudando e crescendo e chegando na parte mais propriamente histórica. Eu costuro mais para mim mesma, muito raro eu costurar para outras pessoas, e eu pesquiso há muitos anos todo esse tema, e enfim, especialmente fontes de época, moldes de época. Eu estou bem mais relacionada com a parte da moda histórica mesmo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eneida, eu sou historiadora. A minha relação com a história da moda, ela também tem algum tempo, e sobretudo porque eu tenho um canal no YouTube, né, que é o História Poética dos Museus, e lá eu gosto de divulgar muito, né, eu me considero uma divulgadora mais do que uma pesquisadora, né, eu uso material de outras pessoas, eu leio e eu traduzo para o público, e então é isso, eu falo muito sobre história da moda lá, e eu acho que de todas aqui eu sou a única que não costura. Mas eu consumo a costura dos outros aqui. Eu tenho peças de quase todo mundo aqui. Isso é ótimo. É fato. A gente tá bem equilibrado aqui, né? Porque nós estamos em 3 designers de moda, estamos em 3 historiadoras, e pelo amor da Deus, isso aqui é praticamente um tribunal de corsês hoje, minha gente. Mas calma, galera, a gente não vai queimar o filme dos corsês, ou talvez a gente vá. Mas, para a gente começar pela primeira rodada de perguntas, uma das coisas que eu mais
me divirto lendo são os mitos em torno do corset. E esses mitos, alguns deles são absurdos, são totalmente impossíveis, outros a gente até entende de onde eles venham. Muitos deles circulam na internet e tem muita coisa que foi construída pelo cinema e que as pessoas acabam tomando isso como se fosse de fato a realidade em torno da peça e do uso dela. Então, ô Ju, me fala aí, cara, você tem um mito favorito desses mitos do corset? Bem, em relação ao cinema, principalmente o das mulheres super ofegantes e corset como uma máquina de tortura. Tipo, sempre que você vê num filme, o clichê é a mulher sendo super apertada por uma aia, usando um corset minúsculo, basicamente é um clichê para mostrar que a personagem é oprimida naquele contexto, né? Só que não é bem assim. Tanto que eu tô usando a Tupá também tá, a gente tá todo mundo respirando, eu imagino. E essas peças... eu pelo menos eu tô respirando aqui. E o corset bem feito, né, e o historicamente bem feito, ele é sob medida, então ele não é algo pra te apertar e tirar tua respiração. Ele vai dar uma cinturada ali, mas não é pra, tipo, super apertar. Mas no cinema acontece também que muitas das personagens que estão fazendo filmes de época, elas têm, né, corpinhos modernos. Então, tá lá a atriz que nunca usou uma peça dessa na vida, você vai e coloca, às vezes até sem a roupa de baixo adequada, e se você aperta, ela realmente vai sentir um desconforto, porque é uma peça que era para ser usada de forma gradual. Você começa aos poucos, com pouco tempo, e depois você vai apertando um pouco mais. Eu acho que esse é o meu mito, assim, que eu mais vejo no cinema, pelo menos, em relação a corset. Eu lembrei de tanto filme aqui agora. A gente tem A Noiva Cadáver, que foi citada nas perguntas. Sim. Titanic. Não, mas a do Titanic eu ainda tenho alguma coisa pra defender a Kate Winslet, mas tem aquela cena do primeiro filme do Pirata do Caribe. Piratas do Caribe também tem. Aí de uma torre apertado daquele jeito. A cena da Scarlett O'Hara se segurando no pé da cama, né? Pra ter o corset apertado. Sim, o Vento Levou é um clássico, realmente. Eu posso mostrar uma coisa rápida, assim, nessa questão de estar ofegante? Então, gente, vamos ver se dá pra ver isso direito, né? Mas eu tô usando um corset, certo? E olha, ele tem muito espaço aqui na região pra eu respirar. E por que esse espaço todo tá aqui? Pra não me esmagar, pra não esmagar as minhas costelas, o meu pulmão não tá sendo esmagado. A gente vai falar daqui a pouco mais assim, mas eu tô respirando. Minúsculo, mas tá viva. Tô viva. Tô viva. Eu não tô ofegante, não tô com nada sendo esmagado aqui, tá, gente? Quando se esmaga demais, e tem isso que a Ju falou, né? A coisa os corpos modernos e a percepção nossa do que deveria ser o corset. Então, assim, a gente imagina que o corset é esse fetiche, você tem esse fetiche da tortura junto, né? Quase um fetiche, assim. E daí no filme, você coloca isso, assim, pra parecer que ela tá sofrendo horrores. Isso não era. Claro, a gente tem, assim, uma outra coisa que fala, que às vezes algumas mulheres usavam muito apertado e chegavam a desmaiar e tal, mas assim, gente fazendo doideira por causa de aparência aconteceu em qualquer momento da história. Ainda não é uma. Né? Ainda tem. O pessoal em rede social indicando remédio para emagrecimento que não pode ser feito dessa forma. E isso acontece pra caramba. Vocês estavam falando isso agora, a Ju mencionou o negócio da opressão. Ô, Ju, a tua câmera tá de lado. Isso. Só retomando isso que a Ju falou, ela falou do contexto de opressão, e eu lembrei de uma série que tem um trabalho maravilhoso de figurino, The Alienist. E aí tem uma Vitoriana. cena. Nossa, essa cena. Que a gente sabe que a intenção do roteiro era mostrar como a personagem da Dakota Fanning era uma mulher moderna, mas prisioneira das convenções do seu próprio tempo. E aí botaram um corset midi-bust branco maravilhoso. Lembrei da Melissa na hora, porque eu desejei muito aquele corset para mim. Mas botaram direto na pele dela. E lógico, como ele não é feito, machuca. A pele dela ficou toda marcada. E a câmera foi lá e deu aquele close nas marcas. A gente sabe que mulher sofrida, meu Deus, os padrões de beleza. A cena, a hora que tira, ele chega e faz um assim, tipo, pra mostrar que tava grudado na pele. Nossa, um corset ainda direto na pele é um perigo, porque pode machucar, pode cortar até.
Já tem relato de gente hoje, né, atualmente, que a pele chegou a cortar, fica com hematoma, sabe? A massa machuca, é muito ruim. Além de dar mancha, né? Pode dar mancha na pele, porque fica muito úmido, se não Gente, usar é nada igual por meu baixo. sutiã quando o aramezinho solta. Sim, Sim, Fica aham. perigo. Marcando. E daí a gente não dá pra entender as atrizes que fazem filmes de época sim. que tem essa exigência de usar o corset direto na pele e se cortam e ficam com hematoma nas filmagens. E muito disso porque tem um diretor que quer ver a cena da marca na pele. Então ele acaba machucando a atriz em nome de mostrar uma coisa que nem é historicamente correta. Não, e ele quer a cena sexy também, né? O Nossa, corset sim, direto isso na pele Sim. é bem mais Isso ficou sexy do que a muito chemice famoso por pelas baixo. dançarinas burlescas, né? né? A Melissa deve ir à loucura, que é corset overbust, que é aquele que toma o busto todo, pega o peito todo. Gente, aquilo não era usado em, sei lá, 1780. Não era. Então, Quando bota por cima da roupa, nossa, a gente Nossa. delira, assim. A vontade é de ir lá e falar, então, vamos conversar, vem aqui. com a Vamos tia, bater um papo. vamos bater um papinho. Senta aqui que a tia vai conversar. Melissa, qual é o seu mito favorito a respeito dos corsês? Então, olha, tem muitos, né? Porque são muitos mitos, tudo, mas esmagamento de órgãos. Ai, você vai vestir o corset, os seus órgãos vão ficar esmagados e vai deformar e vai dividir o rim em dois e vai ficar metade para um lado, metade para o outro. Tem fotos que circulam, né, de museus médicos com órgãos supostamente marcados pelas costelas que quebraram por causa do corset. Sim, tem cada coisa, assim, principalmente ilustração, aquelas ilustrações que não tem nada de real, assim. A pessoa aqui, e aí o rim tá um pedaço em cima e outro pedaço vem pra cintura e outro pedaço embaixo. Assim. E não tem a ver, E às vezes não com a vai cintura acontecer. menor que o pescoço. Exatamente, assim, nem a coluna Fora de proporção estaria total ali, a sabe? ilustração, Nem né? faz, né, gente? Imagina, só a coluna já vai ser um pedaço grande, sabe? Então é impossível. Até gente, porque a eu pessoa... tô grávida agora. Os meus órgãos, né, estão sendo aqui mexidos pelo bebê e não tô morta, não. É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece, porque quando você usa o corset e você afina a cintura, os seus órgãos são redistribuídos, né? Uma parte para cima e uma parte para baixo, assim. Então, mas não vai esmagar no meio. O que pode acontecer é, se a pessoa não cuida da musculatura, o corset começa a comprimir os órgãos e começa a influenciar o funcionamento dos órgãos. Mas é uma coisa, por exemplo, você usa e aí você tem uma pressão muito grande e você sente vontade de evacuar muito, sabe? O tempo inteiro uma vontade de evacuar, porque o corset está comprimindo, o períneo está sendo comprimido, então tudo aquilo ali que está acontecendo da pressão do corset é porque os seus músculos não estão saudáveis, eles não estão em dia. Você precisa fortalecer para que o corset não influencie nos músculos. Outra coisa é a circulação linfática, por exemplo. Quando você usa um corset apertado, né, prática telacing, por exemplo, se você não cuida, a sua circulação linfática, ela vai ficar deteriorada, então o seu corpo não vai funcionar, você vai começar a inchar nas pernas, acumular líquido nas pernas, sabe? E é uma coisa que pode acontecer, mas se a pessoa estiver saudável, né, e ela mantiver os músculos, né, fortalecidos, isso não acontece. Mas, antigamente, as pessoas não faziam exercícios como a gente, né? Elas não praticavam exercícios, que nem hoje a gente vai para academia, a gente usa corset, a gente malha para manter a musculatura fortalecida. Sim. Naquela época não existia isso. Mas tem o outro ponto que as pessoas não usavam corset super apertado, sabe? O que acontece é que aquela coisa, você usa uma peça desde muito cedo, mesmo que não seja tão apertada, ela vai mudar o seu corpo, vai modelar o seu corpo. Que nem a calça cintura baixa. A calça cintura baixa. Quantas de nós aqui, por exemplo, usou nos anos 2000, 90, 2000, a calça super apertada e ficou com cintura dupla e até hoje tem, mesmo emagrecendo, fazendo um monte de... fazendo o que for possível, não sai. Proibiu. E o contrário também, né? Tipo, as nossas mães, por exemplo, usavam muita coisa de cintura alta, mesmo que não fosse corset, era calça, saia de cintura alta.
e você olha e fala, nossa, que cintura linda que eu queria ter, sabe? Sim, e no caso, que é tecido adiposo, né? Ele não teve uma modificação na estrutura óssea ali. É só o tecido adiposo, né? Só a pele ali, os músculos que ficaram no formato, né? Então, é basicamente isso. Não tem perigo, assim, a não ser que você seja uma pessoa que você vai praticar tie lacing, você vai apertar muito o corset e você não se preocupe com a sua saúde, né? Mas como tie laces não eram comuns, é a mesma coisa hoje. Hoje a gente não vê o pessoal com salto desse tamanho na rua, né? Não é todo mundo que usa salto 15 hoje em dia, né? Então, é muito difícil a gente ver. É mais ou menos isso. Tem uma ou outra doida, sempre tem, mas assim, não é todo mundo. O tie lacing eram algumas pessoas que praticavam antigamente, né? Então... Mas a relação que a Melissa fez do salto, eu acho que ela é muito legal. Porque eu acho que a maioria de nós aqui deve ter aquele sapato em casa mais alto que a gente deixa ele lá e a gente usa 2 vezes no ano. Exatamente. E do dia a dia. Eu tenho um que eu uso a cada 2 anos. Casamento de alguém, acabou. Exato. Então eu acho essa comparação foi maravilhosa. Você só apertava demais o corset quando era festa de alguém. Aí você fica, hoje eu vou apertar um pouco mais. Sim, mas era isso. Chegar causando, né? Tipo aquela cinturinha minúscula que a gente vê, a maioria Não, primeiro que, vamos lá, a pessoa usava um corset no dia a dia, esse corset não era muito apertado, ele era como um sutiã, porque a principal função do corset era segurar o seio, porque quem tem peito sabe que cai, né? Quem tem peito grande sabe que cai. E como que você vai ficar com aquele peito caído, assim, sabe, pesando? Então a principal função era essa. Depois a postura, né? Melhorar a postura. Eram as principais funções. E aquela cintura muito fina que a gente vê, os corsets que sobreviveram até hoje, são justamente esses corsets menos usados, porque eles eram usados num baile, sabe? E você vê, o corset tem 50 centímetros de cintura, mas ele não era usado fechado, ele era usado aberto. Atrás tinha 10, 12 centímetros, às vezes mais aberto atrás. Então aqueles 50 centímetros vira 60, 62, 65, que é um tamanho P, assim, né? Não, e quando você pega os livros de costura da época, né, você vê que os manuais, as tabelas de tamanho, elas também não são absurdas, não existe isso, todo mundo tinha 40 centímetros. Quando você vê um tamanho, sei lá, na tabela de medida um tamanho P, coisa do tipo assim, vitoriano, às vezes é o mesmo que essas modeletes de hoje usam, sabe? Só que as proporções dela eram diferentes. Não, Uma coisa que é interessante é se a gente vê, por exemplo, roupas de rainhas e princesas, etc., que são roupas que sobreviveram, né? Porque tem toda essa questão do que sobreviveu. Eu vi, por exemplo, no museu qual imperatriz? Da Sissi. Tipo, mas Sissi era muito magra. Então, e a roupa que tava... anoréxica. Isso, e a roupa que estava preservada tinha sido uma roupa que ela usou aos 15 anos. O vestido que estava lá é um vestido de uma menina de 15 anos. Então, é óbvio que a cintura dele era menor. E ela era uma pessoa baixa, ela não era uma pessoa alta. A cintura dela menor, enfim. E ela tinha 15 anos. Então, não dá pra gente usar isso como base. Sim. Não, e aquela coisa, a gente vê fotos, parece uma cintura muito fina, mas tem volume ali, tem uma saia super grande, sabe, embaixo. Sim. Às vezes, que nem era eduardiana, as mangas são enormes, tem enchimento no busto, assim, por dentro da roupa em cima, para ficar maior, para a cintura justamente parecer mais fina. E tem o Photoshop do século XIX. É muito truqueiro. Vai pegar nele. O pessoal acha que não existia Photoshop. Hoje, quando esse vídeo está indo pro ar, o pessoal... Eu já vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui da tela, porque eu não sei já que eu tô aparecendo. Eu vou deixar o link do vídeo que é especificamente sobre como é que as fotografias eram manipuladas para fazer aquelas cinturas minúsculas que vocês veem e que é tudo enganação. Aquilo é tão significativo de realidade quanto blogueira que mergulha no Photoshop para botar foto no Instagram, tá, gente? Exatamente. Eu gosto de comparar muito com a Kim Kardashian, sabe? Porque ela, por exemplo, atualmente era uma mulher super famosa. Então, imagina daqui a 100 anos, você... como eram as mulheres de 2020? Aí você acha o perfil do Instagram da Kim. E, tipo, quem tem aquele corpo, sabe? Nem ela tem, na verdade, né? Porque é tudo montagem mesmo. Ela. Porque muito provavelmente vai ser o material dela que vai ficar preservado para a posteridade. Nosso.
Então, a gente ainda tem internet, mas vamos jogar isso para 150 anos atrás, que só quem tinha sua imagem registrada para a posteridade era quem tinha muita grana. Sim, é que tinha grana, uma outra atriz, né? Tipo, uma aí galera Raros momentos. referência que é muito uma classe social muito específica. Fala, Clara. E tem mais uma coisa, só, já que a gente entrou nessa seara do truque, né? Tem uma coisa que a própria forma que o corset é costurado e as linhas dele já ajudam na ilusão de ótica. Então, vou mostrar rapidamente, já que eu estou, né? Gente, parece que a minha cintura é muito minúscula, mas se a gente pegar uma fita e medir a minha cintura agora e medir a minha cintura sem o corset, não vai dar uma diferença tão grande, porque eu não estou usando ele super apertado. Sim, é a proporção. Então, o que você tem é as linhas que elas fazem, e os vestidos por cima também tinham. Era muito comum ter enfeites no vestido que fizessem esse desenho aqui. Então, o seu olhar, ele vai ver uma cintura muito mais fininha do que ela é. O bom e velho recorte princesa. Alguns, acho que... Não lembro agora quanto tempo foi, mas foi uns 2 anos, eu acho, 3 anos. Teve uma tie lacer extrema, com uma cintura pequena. Eu não lembro quanto que era a cintura dela. Mas ela fez uma ressonância magnética com um corset sem metal. Um corset específico. E para mostrar como ficavam os órgãos e como funcionava a circulação do corpo com o corset. E lá você vê exatamente isso. É tipo uma gestação. Os órgãos vão uma parte para cima, outros para baixo, eles se rearranjam. E tá tudo funcionando normal, sabe? E você olha ela, a cinturinha é bem pequena, a cinturinha dela. Gente, não existe nada mais drástico do que gestação. O corset não vai ganhar jamais. Não ganha. E as mulheres ficavam grávidas o tempo inteiro, né? Lalesca, tá com você. Seu mito favorito, minha querida? Então, eu gosto muito também do mito das mulheres desmaiando, assim. E, basicamente, as mulheres vitorianas, elas não desmaiavam, elas desmaiavam? Bom, sim e não. Muitas vezes elas desmaiavam, mas não era exatamente por causa do corset. Se a gente for falar da sociedade vitoriana, a fragilidade feminina era o ideal. Parecer uma mulher muito saudável não era exatamente o ideal de beleza. Eles queriam que elas ficassem amarelas, né? Quanto mais a sua tez amarelada, mais bonita você é. Então, os desmaios, eles eram vistos como uma ideia de fragilidade feminina. Então, muitas vezes, esses desmaios eles poderiam ser simulados. Mas estamos falando também de uma sociedade que tingia roupas com corantes à base de arsênico. Estamos falando de alterações alimentares perigosíssimas. Nós estamos falando de uma sociedade onde vários produtos tóxicos, as pessoas eram expostas a esses produtos, e as dietas também, muitas vezes, eram pobres em nutrientes. Tanto as dietas das classes mais abastadas, quanto as dietas das classes menos abastadas. A relação entre nutrição era diferente, então, sim, havia muito esse risco de desmaio, de passar mal, de indisposições, né? E essa ideia também dos frequentes desmaios, da falta de ar, corset opressor, órgãos espremidos, isso era muito, muito mostrado pela propaganda que queria, no caso, banir os corsets, e também muito por causa da publicidade da mídia da época. Até porque na virada do século XIX para o século XX, muitas coisas interessantes começaram a acontecer, como o sufrágio feminino. Existe uma relação interessante aí a respeito do uso dos corsets. Começar a praticar esportes, mulheres começaram a praticar esportes, e as silhuetas começaram a mudar, do S eduardiano para o tubular dos anos 20. Aí pensa, mas aí as mulheres se libertaram dos espartilhos. Isso é um clichê muito, muito visto em livros de história da moda, então cuidado. As mulheres não se libertaram dos espartilhos nos anos 1920. O que elas começaram a usar era uma cinta que comprimia em regiões diferentes. Enquanto a silhueta do corset, ela comprime a área abdominal e a da cintura, a cinta da década de 20 comprime o corpo inteiro, especialmente a região dos seios. Então, muitas vezes, as mulheres que possuíam um busto mais avantajado sofriam com a moda das flappers, que parece muito libertadora, mas nem tanto. Pra mim também não. Aquelas também. cintas no quadril também, pra apertar o quadril. Imagina que desconfortável você sentar daquele jeito. Eu acho que aquelas cintas
pior, né? Porque a década de 20 é a época em que os tecidos elásticos são introduzidos, eles são sintéticos. E a barbatana do corset, quando ela era barbatana de baleia, é um material orgânico que se moldava ao corpo com o calor. E os tecidos eram com fibras naturais. Então não era tão incômodo. Cara, eu já coloquei um corset todo com tecido sintético. É uma coisa que me deixa muito agoniada. Os meus corsets da Melissa, eles são todos... os que tu fez pra mim, todos eles são com tecidos naturais. Pelo menos o forro é natural. Não, ele é todo mesmo. O máximo... No máximo tecido externo, às vezes é poliéster porque tem mais opção, mas por dentro é viscose e algodão. Sim, e aí fica uma coisa mais gostosinha de usar mesmo. Eu acho que deve ser uma relação muito próxima com esses modeladores elásticos que a gente bota embaixo de roupa de festa. Credo, eu acho muito mais confortável do que um corset. Eu acho um corset muito mais confortável que qualquer cinta. Pinica. E você sua, fica molhada. Tupá, querida. Seu mito favorito? Então, já que a gente está aqui falando desses super mitos, tem o grande mito das mulheres imóveis, né? Que o corset, ele impede que você se mexa. Como vocês, primeiro que aqui, assim, a gente está no vídeo, eu tô de corset, o espartilho que eu tô usando, ele é uma reprodução do século XIX, ele é uma versão bem simples, ele é feito de uma camada só de tecido, então ele é mais leve, mais fresco, enfim. Ele é super maleável. E ele não impede que eu me mexa. Bom, primeiro eu tô sentada numa cadeira aqui, né, mas enfim, se eu posso levantar rapidinho pra mostrar, né, tipo, ó, eu consigo me mexer. Nossa, eu consigo me mexer. E fora isso, como a gente já explicou, o espartilho ele é utilizado como um sutiã mesmo. O objetivo principal dele é muito mais sustentar seus seios do que simplesmente apertar a sua cintura. Então, as pessoas, mesmo quando elas faziam esportes, exercícios, as mulheres que trabalhavam, vamos lembrar que no século XIX uma parcela considerável das mulheres trabalhava, nem todas as mulheres não trabalhavam, na verdade boa parte. E elas trabalhavam limpando casa, lavando roupa, enfim, todas essas coisas, ou limpando chaminé. Oi? Basicamente como hoje. Enfim. E elas faziam isso com o espartilho. Quer dizer, então, que elas eram super heroínas, ou que, imagina um mundo onde, com uma elite super coisa, e a empregada que desmaia a cada momento porque ela tá com o espartilho muito apertado. Isso não acontecia. Porque o espartilho, ele não era feito, ele era pensado para o seu corpo, de forma a se moldar. A Pauline acabou de mencionar as barbatanas de baleia, né? Que, óbvio, né, hoje em dia não fazem mais sentido, mas elas são uma parte da baleia, basicamente aqui da boca, de um tipo de baleia específico, ou alguns tipos. E elas são super maleáveis. Além delas serem super maleáveis, a hora que elas estão em contato com o corpo esquenta, e isso torna elas mais maleáveis ainda. Então, esse espartilho que eu tô, ele é feito todo de barbatana de metal. Mas é um metal espiralado, não é metal assim. As de baleia, ela seria ainda mais flexível, ainda mais confortável. Além disso, existia espartilho para nadar, espartilho para fazer esporte, espartilho para correr. Dá para fazer flexão de braço, dá para tirar arco e flecha, dá para correr, dá para fazer luta boxe, eu já vi. Luta boxe, dá para fazer basicamente tudo. Dá para amarrar o sapato. Dá para fazer que as bailarinas clássicas usavam espartilho. Toda vez que você vê um quadro do Degas, aquelas famosas bailarinas do Degas, elas estão com espartilho, né? Cantoras de ópera. É isso que eu ia falar. Quem nunca correu de corset atrás do ônibus? Não, isso não. Eu nunca corri de corset. Mas eu já cantei com ele. E é melhor até, né? Eu levei um tempo para conseguir ajustar a questão da tensão abdominal e a questão do diafragma para cantar. Porque, para quem não sabe, eu faço canto lírico. Mas eu corri atrás de ônibus não, mas com os stays de século XVIII, normalmente quando eu vou costurar alguma roupa, eu já costuro com o corset que eu vou usar para não ter que ficar tirando e colocando. Com os de século XVIII, eu coloco o corset e eu passo o dia inteiro com ele. Eu costuro, eu faço comida, eu varro a casa, eu lavo roupa, eu coloco na corda, eu tiro da corda, dobro, é uma beleza. Esse corset que eu tô, esse espartilho que eu tô no momento, eu fiz ele pro meu corpo, né? Ele foi pensado. Eu tava com o corpo um pouco diferente na época, mas ainda assim ele ajusta bem nas minhas medidas. Ele é tão confortável que quase todas as vezes que eu coloquei ele, eu não tenho vontade de tirar. Porque ele é mais confortável do que outras roupas, assim. Do que um abracinho.
É tipo um abracinho. E uma coisa que a gente já falou sobre os corsês que sobreviveram é que o imaginário das pessoas sobre outras épocas se baseia muito na galera que tinha mais grana, que nobres, que eles não tinham tantas atividades. Ficava lá sentado tomando chá. E as pessoas esquecem que a galera vivia normal, assim. As pessoas trabalhavam, as pessoas praticavam esporte, não corria atrás do Uma ônibus. minoria muito pequena que não fazia nada. Exatamente. Então, as roupas, qualquer roupa assim que tinha, as pessoas usavam elas para fazer qualquer coisa, basicamente. Andar a cavalo também. E não é muito diferente de nós, como a Tupá falou, a gente tem as coisas que ficaram preservadas em museus, elas são normalmente peças da elite. E o que ficou preservado são as roupas de gala, é aquele vestido de festa que você compra uma vez por ano porque tem um casamento ou uma formatura para ir. Às vezes ele pinica um pouco, ele é mais justo. É o tubinho. A roupa do dia a dia as pessoas usavam até se acabar, ela tinha adaptações para ser mais confortável, as saias eram mais curtas, os casacos eram menos restritivos, as roupas eram mais leves para o dia a dia. Só que essas coisas não chegaram pra gente. Aí a gente tem uma imagem muito equivocada de como era o passado e que um monte de livros de história da moda adoram repetir e jogar pra frente. Uma vez eu peguei um livro de história da moda, não direi quem é o autor, porque eu tenho medo do processinho, mas quem leu as mulheres, a partir de 1890, começaram a tirar as costelas para afinar a cintura. Esse é o meu mito favorito. Isso. Faz nenhum sentido. Doeu na minha costela aqui agora. Os primeiros antibióticos são da década de final dos anos 1920. Gente, 1895 não tinha antibiótico, não tinha esterilização de instrumentos e a anestesia estava engatinhando. Ninguém acordava um belo dia na era vitoriana e dizia que vontade de fazer uma rinoplastia. Porque não tinha o conceito de cirurgia estética como a gente tem hoje. As primeiras cirurgias plásticas estavam começando a ser testadas e elas eram para restaurar principalmente pessoas que tinham sofrido ferimentos de guerra. Então, aquelas pinturas mega fininhas que a gente vê nas fotos, não é porque as mulheres se espremiam no corset, elas não arrancavam as costelas flutuantes. Tem muita questão de ilusão de óptica, como a Melissa estava falando, as saias grandes e as mangas grandes. Isso é uma coisa que a gente sabe até hoje. Um vestido com uma saia godê deixa o nosso tronco muito mais fino do que um vestido com uma saia reta. E a gente tem também uma boa dose de edição ali. E aí vocês já, como vocês são espertinhos, vocês já clicaram no vídeo aqui em cima e já foram lá espiar para saber como é que o pessoal manipulava os negativos na época.